Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Bia Celan. Hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouco sobre o ENAD. O ENAD é uma etapa da graduação que é muito importante, é o Exame Nacional de Desempenho do Estudante. É uma prova que não é aplicada pela nossa instituição, mas sim aplicada pelo Ministério da Educação. Então, uma prova aplicada pelo MEC para tentar avaliar o desempenho das competências e das habilidades que nós, como instituição de ensino, e vocês como alunos, buscamos desenvolver, tá? Então, a gente não está aqui, nesse tipo de prova, a gente não está focado exclusivamente em conteúdos, mas nas aplicações desses conteúdos e no entendimento de que existe uma relação múltipla entre os diversos conceitos. Então, na verdade, a gente vai fazer com o ENAD uma avaliação tanto da formação geral do aluno, quanto também da formação específica para cada uma das áreas. A participação no ENAD, ela é obrigatória. Não tem essa de eu quero fazer ou não quero fazer. De acordo com os editais que são lançados, para que a gente possa estabelecer quais são os alunos, os critérios dos alunos que vão fazer a avaliação, principalmente alunos concluintes do ensino superior, tá? A gente sabe que existem algumas exceções, e essas exceções elas são sempre pontuadas no edital que é lançado para o ENAD. Então, necessariamente, todos os anos, o MEC publica uma portaria falando quais são os cursos que serão avaliados. Por conta da pandemia de 2020, por conta dos efeitos dessa pandemia ainda em 2021, o ENAD de 2021, que seria o momento em que os cursos de gestão, os cursos das áreas de comunicação, principalmente publicidade e propaganda, eles teriam a realização da prova do ENAD. Contudo, como o ENAD de 2020 também foi suspenso, os cursos que seriam realizados no ENAD de 2020, eles serão realizados agora no ENAD de 2021. Então, são cursos voltados para ciências da computação, ciências biológicas, sociais, educação física, filosofia, história, letras. Todos esses cursos, eles vão efetivamente realizar a prova do ENAD este ano. A prova ela será realizada no dia 14 de novembro para todos os concluintes de cursos de graduação e de cursos de graduação superior em tecnologia, tá? O curso de publicidade e propaganda teve seu último ENAD em 2018. Deveria, portanto, acontecer a próxima prova este ano, mas por conta da pandemia, a realização da prova do ENAD ocorrerá na turma do ano de 2022. Então, para isso, já existem muitas programações de oficinas e de trabalhos que vão ser realizados e que são realizados já ativamente nas disciplinas de todos os cursos, como uma forma não só de preparação para a avaliação, mas sim por conta do desenvolvimento das competências e das habilidades que o mercado de trabalho acaba exigindo. Mas o que compõe o ENAD, então? O ENAD é composto por duas partes. A parte número 1 é o questionário do estudante. Essa parte é muito importante e deve ser realizada pelos alunos. São os dados pessoais, dados profissionais e um perfil socioeconômico feito pelo aluno, respondido pelo aluno. Tem lá a escolaridade do aluno, está falando sobre a instituição superior, está explicando, está perguntando como é que é o tratamento, por exemplo, para internacionalização dentro da instituição, a relação com os professores, a parte física da universidade,
como é que você entende o desenvolvimento das competências e das habilidades durante o processo de ensino. É um momento em que a gente tem que conversar mais e explicar melhor como é que a gente vê a universidade, sem considerar que a gente tem assim alguma frustração que a gente deve responder nesse questionário. A gente deve fazer um distanciamento dessas frustrações. As frustrações a gente resolve de outra forma. Aqui a gente vai resolver exclusivamente pelo sistema do ENAD para o ENAD, focado no seu curso. Depois de responder este questionário do estudante, que é obrigatória a resposta, a gente vai ter a realização da prova. A prova ela é composta por 40 questões. Essas 40 questões elas são baseadas em situações problema. E se você percebeu a mudança que nós tivemos na nossa metodologia de aprendizagem, você vai perceber que efetivamente as disciplinas agora elas focam em situações problemas e a solução delas. Além disso, de situações problemas, também existem alguns estudos de caso que formam a prova. Então, ela é dividida em duas grandes áreas. Formação geral. Nessa formação geral, nós temos 10 questões, são 2 questões discursivas e 8 questões de múltipla escolha. São textos, infográficos, gráficos, tabelas, que estão focadas em conhecimento de uma forma mais ampla, que não são específicos de um determinado curso. Então, principalmente valores associados às mudanças econômicas, sociais, direitos humanos. Então, a gente tem uma parte dela que está associada a essa formação geral. Ela é muito importante e ela é similar a todos os cursos que estão prestando a avaliação. Depois, você tem 30 questões de conhecimento específico. Dessas 30 questões de conhecimento específico, 3 são discursivas e as outras 27 são de múltipla escolha. Então, a gente tem duas situações que são bem importantes. A pontuação do ENAD, ela está focada muito mais nas questões de conhecimento específico. Então, quando você for realizar a avaliação, a minha sugestão a você é que você comece realizando as questões de conhecimento específico. Não apenas porque elas têm uma pontuação maior na nota final, que o aluno contribuirá para a instituição de ensino, porque é uma nota importante para o aluno, como uma forma dele conseguir mostrar o seu curso para o mercado. Então, se você está vai realizar a prova ela é realizada logo após o almoço, você está mais disposto, você ainda não está cansado da leitura dos diversos textos que compõem a avaliação. Então, realizar a avaliação pelo conhecimento específico é a melhor solução. Comece, então, pelo conhecimento específico, pelas questões de conhecimento específico. Leia as questões discursivas e faça um rascunho sobre as respostas. Porque aí você já deixa organizado o seu pensamento para essas respostas de conhecimento específico. E aí depois você vai e faz a resolução das questões de múltipla escolha. Sempre tentando buscar as questões que você considere que sejam as mais fáceis, para que você se sinta motivado e você consiga realizar a prova com mais facilidade. Depois que você conseguiu finalizar as respostas, a resolução das questões de múltipla escolha de conhecimentos específicos, eu sugiro que você volte às questões discursivas e faça a transcrição das respostas para a folha de respostas. E assim, também, neste cartão de resposta, depois você faz a transferência, a transcrição das respostas no cartão de respostas. Com essa parte finalizada, a estratégia é pensar agora na formação geral. Por ter uma menor pontuação, deixe-a para depois.
como eu acabei de sugerir. E nessa ideia de fazer a resolução da pontuação geral, da formação geral, é importante que você siga a mesma estratégia que eu tinha pensado antes. Comece pelas questões discursivas, faça um rascunho sobre as respostas que você gostaria de colocar no texto que você está elaborando, e depois passe para as questões, testes, responda-as, retorne as questões discursivas, faça a transcrição para o cartão de respostas das questões discursivas e depois a transcrição das respostas do cartão de múltipla escolha. Tudo isso vai te ajudar a ter um belo de um desempenho no ENAD. Mas para que você consiga chegar bem disposto para fazer a prova, é muito importante que você tenha se dedicado ao longo do tempo do seu curso. É muito importante fazer essa dedicação. Por quê? Porque você vai desenvolvendo competências, desenvolvendo habilidades e o próprio conhecimento vai sendo adquirido ao longo do tempo. Não é uma coisa que a gente consegue com grande facilidade para fazer algum tipo de modificação de conhecimento do dia para a noite. Mas para que você esteja bem disposto no dia da resolução da prova, eu sugiro que você descanse mesmo. Durma de forma adequada ao seu padrão de sono, tente se alimentar de forma mais simples na hora que você, antes de fazer a avaliação, não tente comer em excesso açúcares simples, porque eles vão acabar te deixando mais cansado. Beba bastante água e leve a sua garrafinha de água. Não se esqueça de levar todo o material que é necessário para que você entre a prova, principalmente sua documentação. Não esqueça a sua documentação, ela é muito importante para isso. Leve uma barrinha de cereal ou leve alguma fruta para que você possa comer durante a prova. Ela é extensa, você vai acabar cansando. Ela tem pelo menos, você precisa ficar pelo menos 3 horas ali para fazer a resolução, porque é esse o tempo que ela é elaborada para ser resolvida. Não vai ser para você resolver ela na primeira 1 hora. Você vai ficar lá um tempo, então leve alguma coisa para que você possa se alimentar e para que você também possa se hidratar. Cheque com antecedência onde é que você vai realizar a prova. Não se esqueça, não se esqueça, não se esqueça da documentação. Isso é uma coisa muito importante. Enquanto você estiver resolvendo a prova, eu sugiro que você leia com muita atenção os enunciados. Eles são longos, porque a gente tem estudos de caso, a gente tem situações problema. Então é interessante que você leia com calma, com muito cuidado e tente fazer uma revisão ao final da prova, para que você consiga verificar se conseguiu sanar todos os pontos que eram levantados pela avaliação. Lembre-se que você efetivamente sabe aquele conhecimento, você adquiriu ao longo do seu curso. Então, não se prenda a algumas palavras que você não saiba o significado. Tente, ao máximo possível, avaliar as informações que estão na prova, que estão nos enunciados. Os enunciados, eles dão muitas sugestões de resposta. Leia por isso com muita calma. Responda as questões objetivas com calma. Tente evitar rasuras, tanto na prova quanto no gabarito, porque você não vai ter um cartão de respostas para que você possa fazer uma troca. Tente, então, evitar rasuras e tente não se confundir no momento de fazer a transcrição das respostas para o cartão de respostas. Tome o tempo que for necessário. Todo o tempo que for necessário, você pode tomar para que você consiga realizar essa avaliação. Lembre-se que realmente você precisa ficar lá pelo menos 3 horas. Não tente fazer a prova como se você
tivesse menos tempo do que isso. Ela é uma prova realmente extensa, cansativa, mas ela é uma prova que é factível, principalmente em decorrência do que você foi adquirindo de conhecimento ao longo do curso. Não se esqueça, quando você estiver realizando a prova, concentre-se nela. Não fique pensando nas coisas que você deixou para fazer. Vai ser um domingo, todos os amigos eles vão estar fazendo outras coisas e você ali, realizando uma prova. Não pense assim. Pense que você está contribuindo para mostrar que o seu curso na sua universidade, ele está sendo bem avaliado não só pelos institutos de fiscalização, pelo Ministério da Educação, mas também pela sociedade e, portanto, pelo mercado de trabalho. Pense também que a hora que você estiver realizando a avaliação, que ela está ali para contribuir para o seu conhecimento também, para a sua avaliação. Avalie que você está realizando aquela prova por você, porque o curso é seu. Ele não é um curso meu, não é o curso de qualquer outro professor. Ele é o seu curso. Então, faça essa avaliação com esse formato que é um pouco mais diferente do que alguns alunos estão acostumados. A resolução de provas que tenham como base situações, problemas ou estudos de caso, é sempre importante você começar, por exemplo, pela questão. O que está propondo naquela questão? E depois você começa a fazer a leitura do texto, da situação problema, ou então do estudo de caso que está sendo proposto. Sempre tente começar por essas questões, para que assim você, ao ler o texto de apoio daquela questão, você consiga responder com o seu conhecimento e também com as informações que estão contidas nessas situações. Esse enunciado ele é muito rico. Ele não está ali simplesmente para fazer volume, ele está ali para te ajudar a responder as questões. Então, use-o da melhor forma possível para que assim você consiga desenvolver melhor a sua avaliação. Não esquece de fazer uma certa revisão antes de fazer a transcrição das respostas para o gabarito e boa prova. Eu tenho certeza que você vai se sair muito bem. Não se esqueça, os cursos de publicidade e propaganda e os cursos de gestão, eles vão realizar ENAD, se tudo acontecer conforme o que é planejado, em 2022. Então, a gente já precisa começar a se preparar. Você já está sendo preparado já há um tempo, nas aulas, com os professores, mas agora vamos nos preparar cada vez mais, para que assim a gente consiga fazer uma boa prova e a gente consiga ter bons resultados. Boa prova,